E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Felipe de novo. Vim trazer mais um episódio para vocês, o episódio 2 do nosso podcast Na Onda do Campus. Eu vim trazer para vocês o episódio sobre medicamentos milagrosos com a professora Elisiane. Então, fica ligado aí para ver o que ela vai trazer para a gente. Oi, pessoal, eu sou a Maísa Eu sou a Júlia. e hoje eu vim aqui trazer algumas notícias para vocês sobre os medicamentos milagrosos. Bom, ultimamente tem tido muita divulgação na internet de casos famosos de pílulas para o câncer, sem comprovação científica nenhuma. Um exemplo é a fosfetanolamina, que se dissemina muito pela internet nesses últimos tempos, mas não tem ainda comprovações científicas claras e nem a liberação da Anvisa para a venda desses medicamentos. Isso pode influenciar muitas pessoas a abandonarem, tratamentos para o câncer já comprovados, o que pode influenciar negativamente na doença. Também temos casos de, uso de celebridades modificadas com IA ou com cortes, de recomendando certos medicamentos que também não são liberados pela Anvisa, como por exemplo foi no caso do Dr. Drauzio Varella, onde teve um vídeo dele, onde supostamente ele divulgava um medicamento para úlcera, gastrite e refluxo, mas na verdade ele nunca divulgou esse tal medicamento e também não tinha nem o cadastro desse medicamento pela Anvisa. Então é sempre bom estar vocês bem cientes disso e também pesquisar bastante e de fontes confiáveis antes de tomar qualquer medicação. Bom, é evidente o quanto a disseminação dessas práticas naturais não convencionais causam na saúde, no bem-estar, e por isso eu separei uma lista com recomendações de materiais que a gente pode assistir, interessar e se aprofundar no assunto. Tem a minissérie da Netflix, Vinagre de Maçã, que conta a história de uma influenciadora digital, e essa história já aconteceu realmente, que ela forjou ter um câncer terminal e que conseguiu a cura através de práticas naturais, como o uso do vinagre de maçã, e isso impactou muitas pessoas, principalmente pacientes oncológicos que, deixaram de fazer o seu tratamento convencional, tratamento com o médico, para utilizar dessas práticas naturais, além de vários casos, de gastrite e demais complicações. Seguindo na mesma linha, a gente tem também a série Unwell, da Netflix, ou Indústria da Cura. Ela investiga e denuncia algumas práticas naturais que foram disseminadas tanto atualmente quanto as mais antigas, com a finalidade de verificar se é bem isso mesmo que tanto falam. Aí já na parte de tecnologia, assim, de como essas práticas são disseminadas na população, tem o documentário Dilema das Redes, que são os grandes empresários, ex-funcionários que dão um depoimento, sobre como a Google, o Instagram, eles manipulam esses dados, usam os algoritmos, os dados sensíveis, para manipular todo o comportamento de uma sociedade sem que elas percebam. Isso também é muito retratado no documentário de Privacidade Hackeada, que fala sobre o conflito com a empresa de consultoria política, a Cambridge Analytica, nos Estados Unidos, em 2016, em que eles usaram dados de milhões de cidadãos, eh, dados sensíveis de milhões de cidadãos dos Estados Unidos para influenciar na votação, do país, e quando eles descobriram foram um grande escândalo da época. Mas fora essas recomendações, é importante lembrar, de filtrar tudo que a gente vê, o que a gente assiste, porque tem séries como a Gupilab, que ela compartilha essas práticas naturais, mas sem embasamento nenhum. Então, sempre bom a gente ter acompanhamento médico e verificar as nossas fontes antes de qualquer coisa. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Murilo e a gente faz parte do podcast Na Onda do Campus. E hoje a gente trouxe uma docente aqui da faculdade mesmo, Unicesumar Curitiba, professora Elisiane, formada em farmácia. Olá, Bom tudo dia. bem? Vamos falar sobre medicamentos? Isso, aham. Medicamentos milagrosos. Como vocês sabem, medicamentos milagrosos é um assunto que está bastante em alta ultimamente, sobre questões de riscos, pessoas utilizando de forma errada, sabe? E eu queria perguntar para a senhora mesmo, sabe? Qual que é a sua visão geral assim sobre os riscos, os usos desses medicamentos, sabe?
o medicamento ele faz parte do cotidiano do brasileiro, principalmente por conta da automedicação. Nós somos um país que tem 80% de casos de automedicação no mundo. E o medicamento ele é muito interessante por fazer parte do nosso dia a dia, porque ele envolve diretamente o nosso bem-estar e saúde. Concorda? Concordo. Então, tudo que nós recebemos sobre medicamento, pode ser da vizinha, de um parente, no WhatsApp, no TikTok, nós queremos experimentar, porque mostra uma saída de bem-estar e saúde, tanto para medicamento como cosmecêutico e fitoterápico. É claro que existe um momento muito exacerbado de curas milagrosas. E a gente pode falar da Covid, que foi há pouco tempo, dos medicamentos utilizados, que geraram uma série de problemas e efeitos colaterais. Nós podemos falar da cura do câncer, né? Ou então até mesmo da questão da indústria farmacêutica, que impacta diretamente no nosso dia a dia. Por exemplo, a cura milagrosa do câncer do diabetes, que é muito mais envolvido hoje. Existe uma cura milagrosa que você vai tomar numa pílula e vai dizer assim, em 7 dias você não tem mais câncer, ou você não tem mais diabetes. Mas nós temos uma capilarização de informação hoje nas redes sociais que dizem que as promessas, que em 7 dias você vai ficar 30 anos mais jovem, ou você vai curar o câncer, ou você vai ficar 20 quilos mais magra. E muitas vezes na propaganda desse medicamento, eles colocam assim, que eu acho o suprassumo de tudo. Nós sabemos o milagre, que a indústria farmacêutica não conta para você, nos contate, certo? E ali por trás disso tem toda uma função monetária de ganhar dinheiro. E nos últimos tempos também tem uma questão política de polarização com alguns usos de medicamento, o que complica muito a área da saúde para nós enquanto profissionais da área da saúde. Claro que o farmacêutico é a profissão maior em relação ao medicamento, mas o médico, o biomédico, o nutricionista, o enfermeiro, eles também têm um papel de muita importância na área de educação e saúde. Então, esse podcast, eu acho que ele vem assim num momento muito importante do que nós vivemos hoje, né? Dessa capilarização da informação na área da saúde de maneira muito rápida pelas mídias sociais. O problema que é bastante constante, assim, que eu vejo, assim, você que é da área, você provavelmente vê bastante, que é esse misticismo sobre a indústria farmacêutica no geral, né? Que eles só visam lucro e tudo mais, e não, assim, uma cura direta, né? Isso acaba criando, assim, um fluxo de informação que fica passando de pessoa para pessoa que, não, meu fulano não toma aquele medicamento da farmácia, mas tomou uma, sei lá, uma erva, algo do tipo, uma coisa caseira. E vai passando, até que alguém morre por conta disso. Não, e uma dúvida repetida 1 milhão de vezes se torna uma verdade, né? Então, existem 2 lados. A indústria farmacêutica, ela faz pesquisa clínica para liberar um medicamento no mercado, no mínimo 20 anos de pesquisa. E claro que isso tem um ônus e um bônus para você liberar um medicamento, certo? E é claro que ela também quer lucrar com o medicamento que ela gastou bilhões para liberar depois de 20 anos. Só que isso é uma linha muito tênue entre saúde, porque saúde é nosso bem primordial. Mas veja, no caso que você comentou dos milagres, nós não podemos falar que todo medicamento ele é isento de efeitos colaterais, né? Então, nós precisamos sempre pensar que existe o risco-benefício de usar aquele medicamento. Por isso que o farmacêutico e profissionais da saúde sempre vão dizer a gente tem que ter um uso racional, um uso equilibrado. No caso específico do câncer, como a gente estava conversando em indústria farmacêutica, eu acompanhei alguns casos, estudos de caso, em outro estado. Eu era farmacêutica da equipe e nós acompanhávamos pacientes oncológicos, certo? E o paciente oncológico, ele vive num momento muito delicado, porque ele sabe da finitude da vida, mas ele quer se curar e a família em volta, em torno, também quer que ele se cure. Aquela esperança, né? A esperança. Então, ele faz a químio, ele faz a rádio, ele passa a se alimentar melhor, coisa que ele não fez a vida toda. Ele busca um apoio espiritual, seja de que crença for e no que acreditar. Então, ele busca uma vida melhor. Ele fez isso tudo e o câncer começou a entrar em remissão pelo tratamento da químio e da rádio. Mas veja como é delicado. A última coisa que ele fez foi usar o suco de uma planta.
Ele associa diretamente ao suco da planta. Então, foi aquela planta que curou o câncer do indivíduo, certo? E em nenhum momento ele pensa que foi o que ele fez até então de quimio e rádio. E assim nós criamos as lendas de plantas que curam o câncer. Nós temos uma planta em específico, uma planta de jardim. Ela é uma planta tóxica, extremamente tóxica, e que há alguns anos ela foi propagada como cura do câncer, certo? Os pacientes começaram a deixar de usar a quimio e a rádio e usar só a planta. Só que pela toxicidade dela, ela pode causar feridas no estômago. Por exemplo, na hora de você cortar, como ela tem um látex, ela pode dar úlcera de córnea e você perder a visão. Então, ela é uma planta tóxica. Além de você não ter uma ideia de tratar o câncer corretamente, então baixa adesão ao tratamento, você cria outras doenças não necessárias e provavelmente você encurta a vida do paciente porque ele não fez o tratamento. Nós vivemos num arcabouço hoje muito complicado de fake news com medicamentos e curas milagrosas, certo? E esse é mais um exemplo muito próximo da gente do que acontece. Não estou falando mal dos medicamentos fitoterápicos, muito pelo contrário, sou adepta da fitoterapia, mas o nosso conhecimento tradicional ele precisa ser respeitado, mas com ressalvas, dependendo de cada caso. Tópico bem sensível, né? E pelo que você menciona, assim, não é algo tão recente, já é um pouco, assim, extenso já em questão de tempo. Né? Sim, sim. Porque nós temos relatos, hoje nós temos registro de muita coisa, né? Mas antigamente, enquanto eu fazia farmácia, o registro que nós tínhamos eram poucos ainda. Eles ficavam mais focados no centro de informações toxicológicas de cada hospital universitário. Mas nós temos por exemplo, para criança que usava o ácido acetil salicílico, que tinha o sabor morango. Sabor de morango. Exatamente. Ele era altamente uma propaganda, ele já vinha num blister rosa, ele era rosa, até hoje, ele né? tinha um cheirinho bom. Isso induz ao erro com o uso de medicamento, sabe? Não se trata de uma fake news, mas por exemplo, nós já paramos hoje no país, pela Política Nacional de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, a ter propagandas muito felizes sobre medicamento. Né? Mas nós tínhamos xaropes para tosse com morangos. Não era o morango do amor, mas morangos, milhões de morangos e muito comestível, que induz a criança à vontade de experimentar. E muito saboroso também. Tudo para tentar por mais que ela não saiba ler. Exatamente, porque isso você aumenta a sua perspectiva de mercado. Né? Então, se trabalha muito com isso, com medicamento, e nós, enquanto farmacêuticos, o tempo todo, a gente tenta ir contra isso. Mostrar quanto o medicamento, enquanto papel central na saúde, ele é importante e há de se ter cuidado. Por isso, o uso racional de medicamento. E sobre a questão de como impedir isso, você que está atuando bastante tempo na área, como que você propõe assim, uma ideia para impedir isso na época que a gente está dando modernização, redes sociais, tudo mais? Que campanhas de conscientização a gente tem bastante problema. É assustador demais hoje. Há um tempo atrás, antes dessa capilarização de rede social, era mais fácil. Eu acho que Elisiane, enquanto profissional, eu acho que a gente conseguia conter melhor as informações. Hoje, o posicionamento profissional no seu trabalho, na academia, no ensino, dentro da sua família, dentro do seu grupo social, acho que é a primeira coisa. Enquanto campanha, eu acho que tem uma frase que é ótima: procure saber. Procurar saber em instituições de peso, como a Anvisa, Ministério da Saúde, até o OMS, a Organização Mundial da Saúde, de que forma essa informação está sendo mostrada. No nosso caso de farmácia, nós temos o Conselho Federal de Farmácia, para combater fake news também. Muitas empresas de medicamento, de cosméticos e fitoterápicos, elas também possuem essa questão hoje de combater fake news no seu produto, certo? O consumidor, basicamente, o paciente, sempre verificar se aquele medicamento tem registro na Anvisa, se ele não é feito de forma de fundo de quintal para vender horrores e vende-se muito na internet, se ele não está na Deep Web, sabe? Nessa internet negra, como nós chamamos, né?
profunda e tentar sempre buscar se há registro, se há um profissional responsável pela fabricação daquele produto e se eu tenho como tirar dúvida com o profissional daquela área. E sempre, sempre, sempre combater a fake news. Então, procure saber, eu acho uma frase ótima, tanto para estudante quanto para profissional. É igual você mencionou, né, que a gente vive numa época assim mais rápida, que as pessoas buscam informação de forma rápida. Exatamente. E por isso elas não chegam a verificar de onde está vindo as fontes do que elas consumem, né? No caso, por isso que é mais fácil você ver uma senhorinha, por exemplo, ao invés de ir numa farmácia perguntar um medicamento, só acreditar no que, por exemplo, a vizinha Neuza dela falou, que a tia dela, Creuza, falou, sabe? Em sequência, assim. E daí nós temos uma área bem delicada desse uso racional de medicamento de fake news, que são os idosos, que eles se apropriaram hoje de rede social, né? Existe uma franqueza, eles acreditam realmente no que está acontecendo na rede social, em todas as áreas, e como agravante, geralmente esse idoso, ele é polimedicado. Ele não usa um único medicamento. Ele vai usar para pressão arterial, ele vai usar para uma arritmia cardíaca, ele vai usar para algum outro problema sanguíneo, ou então para dormir, ou então para alguma outra doença crônica como diabetes, concorda? Se ele já é polimedicado, por si só, ele já tem um quadro de interação medicamentosa e reação adversa bem complicado. Ele ainda traz um outro componente de um medicamento sem comprovação para aquilo que ele precisa, mas que vai curá-lo de tudo. Que vai entrar em conflito com Exatamente, que pode piorar muito a questão de um idoso polimedicado. Então, o medicamento ele parece muito simples, né? Ele vem numa caixinha, prontinho, eu sei como usar. Mas a implicação que existe por conta de todos esses detalhes é muito grande na saúde do usuário. Teria uma última pergunta também para a senhora. Pois não. Você acha que essas propagações de medicamentos milagrosos e tudo mais está envolvida com a indústria e com os próprios profissionais da farmácia também? Que podem, alguns profissionais, assim, propagam esses medicamentos para lucro próprio, assim, medicamentos próprios? Sim, porque a corrupção ela não é exclusiva de uma área só, né? Então, nós temos a corrupção é uma intenção em indústrias, nós temos também a corrupção é uma intenção de profissionais da área da saúde, tanto do médico, que orienta o uso daquele medicamento, ou do próprio farmacêutico, que é uma peça-chave na fabricação desse medicamento, como nós temos casos, inclusive, de laboratórios de fundo de quintal, ou de você usar matéria-prima vencida, certo? Ou de reutilizar medicamentos vencidos. Nós sempre lutamos, enquanto um profissional ético, para que isso não aconteça. Mas maçãs podres existem em todas as áreas. E, infelizmente, nessa área da farmácia também existe. O Conselho Regional de Farmácia de cada estado, volta e meia, ele consegue debelar alguns esquemas de falsificação de medicamento. Inclusive, quando nós tivemos aqui no Paraná já alguns casos. O nosso conselho ele é muito atuante, certo? Então, desconfie. Nunca confie 100%, olhe. Quando nós estamos muito habituados ao uso do medicamento diário, crônico, a gente sabe exatamente o que é, né? Então, procure os seus direitos. E a indústria farmacêutica, nós temos também indústrias éticas e indústrias farmacêuticas não tão éticas. Só que daí seria um outro programa para a gente conversar sobre problema isso. Um pouquinho maior. É um pouco maior. É bem complicado mesmo. Esse ponto que você mencionou sobre de denúncia, no caso, você não acha que por conta da questão, assim, dos próprios pacientes já terem um costume de tomar a mesma medicação, eles só varrem, assim, quando alguma coisa eles notam que dá um pouquinho de errado? Assim, você tomou, por exemplo, a mesma medicação 30 dias, você só varre um pouquinho por baixo do carpete, assim, tá um pouquinho diferente, mas deve ser só a embalagem, algo do tipo. Boa pergunta. Existe o paciente que pensa dessa forma, mas existe o paciente muito crítico, que ele percebe, ele volta na farmácia, ele fala com o farmacêutico, ele não fica contente, ele vai atrás do órgão fiscalizador. E a vigilância sanitária, né? Sempre. Eu falei muito do conselho de farmácia, mas a vigilância sanitária também ela é muito atuante em relação a isso. Queria agradecer a presença de você, professora, hoje, tá? Foi um papo muito bom, tá? Você explica muito bem. Espero que consiga ter dado uma visão geral aqui para os nossos ouvintes, saber sobre o assunto e sobre o perigo, assim, dos medicamentos milagrosos. É isso.
Bom, meu nome é Letícia e eu tô aqui hoje para apresentar o bloco que a gente vai entrevistar pessoas da Unicesumar e ver quem que mais se identifica com esse tema também. Então eu tô aqui com a Jaque, com a Karen e com a Rai e elas vão responder algumas perguntinhas sobre o nosso tema. Então primeiro pra Rai. Rai, qual foi o conselho de saúde mais estranho que você já ouviu? Cara, das que eu tenho lembrança, eu acho que passar pasta de dente na espinha pra poder secar e também usar vinagre de maçã pra emagrecer. São coisas que eu já vi gente fazendo, inclusive. Essa parte da espinha eu não achava muito que era real, porque querendo ou não, a espinha ela tem na própria pasta de dente tem coisas que acabam que não auxilia pra secagem, né? Faz com que queime a pele, essas coisas por causa dos aditivos que tem dentro da pasta. Então é meio que irreal. Do vinagre de maçã eu não sei porque eu sei que não funciona, porque é meio irreal assim também, mas eu não sei porque necessariamente não funciona. Então não sei falar sobre isso. Tem muita coisa estranha mesmo de dica. Agora pergunta pra Karen, então. Karen, na sua opinião, por que tantas pessoas acreditam em remédios milagrosos que circulam na internet? Eu creio que seja porque o alcance que tem as redes sociais ele é muito grande, principalmente para pessoas que não têm tanta renda ou recurso para recorrer a métodos mais eficazes e comprovados. E esse alcance, ele aumentou muito a desinformação acerca desses produtos, porque faz com que eles pareçam confiáveis, mesmo que eles não sejam nem comprovados cientificamente, sabe? É muito fácil circular uma fake news hoje, né, na internet. E agora a última pergunta para Jaque. Jaque, você sabe por que é importante a gente pesquisar antes de ver alguma dica, antes de executar alguma dica da internet? Sim, eu acredito que é muito importante ir atrás para ver se realmente é comprovado que aquela dica, aquele conselho, ele tem uma eficácia benéfica para a pessoa, né, que tá tomando. Porque dependendo do que for, e a forma que for administrada pode até trazer benefícios para a vida daquela pessoa. Então, eu acredito que é muito importante ir atrás realmente daquilo para ver se está sendo certo, se está sendo administrado da maneira correta. Isso aí. Gente, depois desses relatos, acho que fica claro que a gente sempre tem que procurar uma ajuda médica, procurar um profissional de verdade e pesquisar mesmo antes de tomar algum remédio, de seguir alguma dica de beleza ou de saúde. E a Unicesumar está cheia disso também, né? A gente tem profissionais incríveis, como a gente viu no bloco anterior. Tem professores que sabem muito do assunto, então sempre bom procurar antes. E a gente quer saber de vocês também. Comentem aqui no Spotify, no YouTube, onde vocês estiverem ouvindo, qual que foi a dica mais estranha que vocês já ouviram na internet. Olá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio. Não se esqueçam de entrar nas nossas redes sociais, @naondadocampus ou na.ondadocampus. E no nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre vício em bets. Fica ligado, porque esse é um tema bem atual, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.